Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Iremos para o segundo diálogo. E antes de iniciarmos a leitura do nosso estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando postar um vídeo novo aqui. E também deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês. E compartilhem esse vídeo para poder ajudar também a outras pessoas que queiram conhecer a doutrina espírita ou esteja passando por algum tipo de problema. Então vamos para o estudo de hoje. Segundo diálogo, o séptico. Visitante. Eu compreendo, Senhor, a utilidade do estudo prévio do qual acabais de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos se encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim, que confesso minha ignorância. Allan Kardec. Ser-me-á um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar. Quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Seria, pois, muito presunçoso pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não se pode percorrer em algumas horas. Ora, compreendeis, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo o que escrevi sobre esse assunto para uso geral. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente ao pensamento. Ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. Se depois disso ainda restarem dúvida ou pontos obscuros, a sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retornar sobre os princípios mais elementares. Se o permitirdes, nós nos limitaremos, pois, até nova ordem, a algumas questões gerais. Visitante. Seja, eu vos peço me chamar à ordem se delas me afastar. Espiritismo e espiritualismo. Eu vos perguntaria primeiro, que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita, espiritismo para substituir as de espiritualismo, espiritualista, que estão na linguagem popular e compreendidas por todo o mundo. Já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismos. Allan Kardec. A palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que nos dá, que nola dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como vós o distinguireis daquele que o crê?
Precisar-se-ia, pois, empregar uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as coisas novas é preciso palavras novas, se se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria de modo algum especificado o objeto, porque sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos e mesmo combatê-los. Eu li há algum tempo em um jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, na confiança dessa indicação, tivessem acreditado nela encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, se adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e seria ainda útil existirem termos especiais para aquilo que lhes concerne, porque são necessárias palavras para as ideias falsas, como para as ideias verdadeiras. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam cada dia. Elas não são seguramente mais que as que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, tais como secretivité, amativité, combativité, alimentativité, affectionivité, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas e desejam aparentar oposição. Aqueles que levantam tão miseráveis contestações capciosas não provam senão uma coisa: a pequenez de suas ideias. Prender-se a semelhantes bagatelas é provar que se tem pouco de boas razões. Espiritualismo, espiritualista são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Delas se serviu, primeiro por algum tempo na França, mas desde que apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se também sua utilidade, que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje, o uso delas é de tal modo consagrado que os próprios adversários, os que primeiro as apregoaram de barbarismo, não empregam outras. Os sermões e as pastorais que fulminam contra o espiritismo e os espíritas não poderiam, sem confundir as ideias, lançar anátema sobre o espiritualismo e os espiritualistas. Bárbaras ou não, essas palavras doravante passaram para a linguagem popular e em todas as línguas da Europa. Só elas são empregadas em todas as publicações, pró ou contra, feitas em todos os países. Elas formaram o sustentáculo da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram precisos termos especiais. O espiritismo tem, de hoje em diante, sua nomenclatura como a química tem a sua. E aí vem uma explicação, disso. Essas palavras, aliás, hoje têm direito de burguesia, pois estão no suplemento de Petit Dictionnaire des Dictionnaires Français, extraído de Napoleão Landes, obra que se tira em 20.000 exemplares. Nela se encontra a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médio, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia,
psicográfico, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, estereorito, tipologia. Elas se encontram igualmente com todo o desenvolvimento que comportam na nova edição do Dictionnaire Universel de Maurice Lachatre. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são mais empregadas hoje senão pelos adeptos da escola dita americana. Então, o que nós vimos até aqui, neste momento, é a explicação, a diferenciação que o Allan Kardec faz dessas palavras: espiritualismo, espiritualista, espiritismo. E ele diz que nem todo espírita, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Ou seja, o espírita é aquele que está estudando realmente a doutrina, está buscando conhecimento, se aprofundando, se aprimorando, fazendo a reforma íntima. E em contrapartida, o espiritualista é aquele que se simpatiza com a doutrina, mas não segue ela de fato. Ou seja, ele ainda refuta muitas ideias do espiritismo, né? Não busca o conhecimento por si só, não busca se aprimorar e também não faz a reforma íntima. Então, todos nós que somos espíritas estamos buscando o conhecimento, nos melhorar e evoluirmos, porque nós estamos aqui neste planeta para evoluirmos e não para ficarmos aqui estagnados sem um propósito, sem um objetivo, né? Então, nós temos que buscar sempre a iluminação, sempre o conhecimento, porque é através dele que nós vamos conseguir chegar à tão necessária evolução que cada um de nós necessita. Então, vou ficando por aqui, nós vamos parando por aqui hoje, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar com esse segundo diálogo do séptico e a gente vai falar um pouquinho mais, né, desse início aí do estudo do que é o espiritismo. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, que vocês tenham tirado o aproveitamento necessário desse estudo e vou aguardando vocês aqui no nosso próximo vídeo com a continuação do nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Fiquem todos bem, que Deus ilumine a cada um de vocês, fiquem na santa paz de Deus e sempre orando a Deus, sempre pedindo o auxílio dele e para iluminar tanto o nosso lar quanto a nossa família. Que assim seja.